Olá, uma ótima noite para você de casa, tudo bem? Está no ar o Aparecida Debate, o seu lugar de reflexão, para que você se informe e forme a sua opinião. O Aparecida Debate de hoje vai falar sobre as criptomoedas e a moeda digital. O que você sabe sobre o dinheiro do futuro? Bem, antes de tudo, é importante saber que elas não existem fisicamente, ou seja, não podemos tocar. Estão presentes apenas no ambiente virtual. E isso inclui as transações. As criptomoedas são transferidas de uma pessoa para outra sem passar por nenhum tipo de intermediário ou banco. Atualmente são cerca de 3.000, cada uma com o seu propósito, mas todas com o objetivo de melhorar a segurança e a eficácia dos ativos financeiros, além de democratizar a distribuição e a produção de dinheiro no mundo. Bem, isso na teoria, mas e na prática? Aqui no Brasil, o Banco Central já anunciou a ideia de lançar a moeda digital oficial, batizada de Real Digital, até o ano que vem. Ela seria uma versão inteligente da moeda brasileira, diferente dos atuais modelos de criptomoedas como o Bitcoin. O que representa, como utilizar e quais os impactos da moeda digital para a nossa economia? Para nos ajudar a entender melhor o tema desta noite, convidamos para participar do programa o Tasso Lago, especialista em criptomoedas e fundador da Financial Move, pós-graduado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestre em finanças corporativas, atua na área desde 2012. Já trabalhou na inteligência de mercado da Fundação Getúlio Vargas e foi analista financeiro do mercado norte-americano, tendo gerenciado contas estaduais e municipais dos Estados Unidos. Gestor de capital, é palestrante nos maiores congressos de economia e investimentos. Tasso, uma boa noite para você. Seja bem-vindo aqui ao Aparecida Debate. Obrigado, viu, por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo. Boa noite. Eu que agradeço aí pela oportunidade de trazer mais conhecimento a todo mundo. Criptomoedas que são uma pauta bem nova, né? E poucas pessoas entendem de fato o que é. Então, é muito importante esse debate. Agradeço. Muito importante para todos nós, obrigado, viu? Também conosco nessa noite o Josilmar Cordenonce, graduado em Economia pela Universidade de São Paulo e doutorado e mestrado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, é professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Em 1999 recebeu o Prêmio de Finanças da Associação Nacional de Pós-Graduação e pesquisa em administração. Boa noite para você também. Seja bem-vindo aqui ao Aparecida Debate. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Eduardo, pelo convite. É uma honra estar aqui debatendo esse assunto tão importante para a gente. Bem, como disse o Tasso, né? Um assunto da atualidade que a gente precisa sim discutir, porque interfere para você que está acompanhando aqui o Aparecida Debate, principalmente quando a gente fala em dinheiro. Criptomoedas, afinal, o que são? Como funcionam? Eu faço a primeira pergunta para o Tasso, então. O Tasso poder responder aqui para a gente. Então, pessoal, a criptomoedas a mais famosa é o Bitcoin, né? O Bitcoin foi criado com o intuito de ser uma moeda peer-to-peer, ou seja, uma moeda para ser transacionada entre pessoas. Foi criado por uma pessoa que se auto-intitulava Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe quem é, né? Criado com o propósito de tirar o intermediador das transações financeiras. Quem é esse intermediador hoje? São os bancos, né? Então, a blockchain, ela substitui, né, o banco nesse papel de transações financeiras, porque hoje, quem valida, né, as transações, se eu enviar dinheiro para qualquer pessoa aí, para o Jason, para a Maria, para qualquer pessoa, um banco vai validar. Você manda para o banco manda para a pessoa. Com blockchain e criptomoedas, essa transação ocorre sem esse intermediador e a própria blockchain é um algoritmo que iria validar a originalidade ou não, a veracidade ou não da transação. A blockchain é um livro contábil, é como se fosse um algoritmo que automaticamente vai chancelar a veracidade e não é possível mudar. Uma vez que eu envie dinheiro para outra pessoa e essa pessoa vai gastar dinheiro, vai enviar dinheiro, a gente consegue rastrear todo o ciclo de vida, todo o ciclo do dinheiro de ponta a ponta. E aí a gente dá diversas utilidades para isso, como, por exemplo, né, a gente pode falar depois do Real Digital, que dá para implementar essa tecnologia a ponto de melhorar a fiscalização do dinheiro em âmbito fiscal
ou para políticas, né, monetárias também. Ô Josilmar, eu gostaria que você falasse um pouquinho também sobre essa questão, porque a gente está muito acostumado com aquela moeda que a gente pode pegar, né? Ou seja, cédula de papel, ou mesmo o cartão que a gente leva para cima e para baixo hoje em dia, é cartão de débito, é cartão de crédito, mas é algo que a gente pode tocar. A criptomoeda não, né? Ela só aparece aí no mundo virtual. Como é que as pessoas podem entender aí de casa? O Tasso já iniciou a explicação. Mas como é que a gente pode identificar uma criptomoeda, por exemplo? Que valor monetário que elas têm, afinal? A diferença da criptomoeda, ou das moedas virtuais, das moedas reais, é que são entidades privadas, elas não são emitidas por bancos centrais, como acontece nas moedas do mundo inteiro. Então, elas têm alguns problemas até de serem consideradas como moedas. Muitos países caracterizam o Bitcoin, por exemplo, não como moeda, mas sim como uma commodity, como se fosse comprar o ouro, por exemplo. Então, elas não ainda, eu diria que elas não ainda foram validadas como moedas, como intermediários de transações. Hoje, ela está substituindo, de uma certa forma, a função do ouro como reserva de valor, ainda de uma forma muito especulativa, que, por exemplo, o ouro já passou pelo crivo da história de ser reserva de valor em várias civilizações antigas. O Bitcoin e outras criptomoedas ainda é uma experiência muito nova e não tem tanta confiança nesse sistema como uma coisa duradoura, ainda está, digamos assim, em fase de teste. E o mundo todo está nessa fase de transição, testando se essa tecnologia, se esses meios de pagamento são confiáveis ou não. Então, a gente tem muito mais questionamento do que certeza, na minha visão, sobre esse assunto hoje. Bem, quando a gente fala de moeda virtual, a gente lembra automaticamente, vocês dois citaram aí nas primeiras respostas, o Bitcoin. Mas há outros tipos de criptomoedas, são muitas em circulação hoje nesse mundo virtual, né, Josilmar? Sim, você tem dezenas, eu não sei se chega a uma centena, mas você tem o Elon Musk, por exemplo, que é um dos maiores, o segundo mais rico do mundo, que ele falou que poderia vender os carros dele da Tesla via Bitcoin, voltou atrás e agora falou depois do Dogecoin, e tem um monte de alguma coisa coin rolando por aí. O problema dessas moedas é que o valor de transação é muito volátil. Tá? Eles não são estáveis como uma moeda nacional costuma ser. Mesmo o real, que teve uma desvalorização muito grande do ano passado para cá, tem uma volatilidade menor do que Bitcoin. E por ser uma moeda que, pelo menos o Bitcoin, foi feito para não ser rastreável, a não ser as pessoas que estão transacionando, tem um efeito perverso que são as organizações criminosas, terroristas que usam, e agora os hackers estão usando técnicas de capturar sistemas computacionais das empresas e pedir resgate em bitcoins para não ser rastreado. Então, tem alguns problemas colaterais que a gente tem que combater desse tipo de moeda. De fato, Tasso, eu comecei conversando com o Josilmar, também gostaria de estender para você, quando a gente fala dessas criptomoedas, em questão de valor monetário mesmo. O valor, por exemplo, hoje a gente sabe, né? 5, 10, 20 reais, 100 reais, ou seja, tem um valor fixo daquilo que a gente está mexendo. A criptomoeda, Bitcoin, por exemplo, tem um valor fixo para moeda virtual, para moeda digital ou não? Como é que funciona isso? Olha, nenhuma criptomoeda, né, aliás, as criptomoedas em si têm o valor sim bem volátil. O Bitcoin e qualquer outra criptomoeda é baseado em oferta e demanda, ou seja, o preço vai subir se a gente tiver uma demanda maior que a oferta, ou seja, de venda, se tiverem mais pessoas querendo comprar do que vender.
e o preço vai cair se tiverem mais pessoas querendo vender do que comprar. Então, existem algumas criptomoedas chamadas de stablecoins, ou seja, são moedas estáveis que são pareadas com o dólar, ou com o euro, ou com qualquer outra paridade que queira ser feito. Então, essas criptomoedas são chamadas de stablecoins. Temos como, por exemplo, a Tether, que tem algumas polêmicas com relação à auditoria, mas ela, na prática, se você tem um Tether, você tem $1, e tem outras, como, por exemplo, o DAI, que também podem ser utilizadas com paridade de dólar. Então, para quem precisa de fazer pagamentos, existem, de fato, outras moedas mais estáveis que vão atender a essa funcionalidade. O Bitcoin, sim, é muito volátil comparado com o real, dólar, euro, ien e afins, mas existem outras moedas de processamento mais rápido que já são utilizadas para viabilizar pagamentos, como, por exemplo, a Ripple, que é utilizada dentro do ecossistema de bancos como Santander, Bank of America e outros bancos globais. Então, já estamos vendo cases aí de uso claros na economia global, dado a integração, né, de criptos como meio de pagamento. Um outro exemplo, a gente consegue fazer remessas via o TransferWise ou via a remessa online que utiliza a tecnologia da Ripple e cobra apenas 1,3%, né, pela transação. Não citando nomes como marketing, mas como cases de uso aí da criptomoeda. Tasso e Josilmar, a gente até procurou trazer esse tema para discutir aqui no Aparecida Debate, criptomoedas, o dinheiro do futuro, a moeda digital, até porque algo que parecia muito distante de todos nós agora parece cada vez mais próximo. Agora, uma curiosidade que surgiu, começando aqui o Aparecida Debate, explicando um pouquinho o que são, como funcionam, quais são os tipos de criptomoedas que circulam hoje. Quem mais utiliza, afinal, essas criptomoedas? Josilmar. As criptomoedas do estilo Bitcoin, que eu classificaria mais como uma commodity, como se fosse barras de ouro, vamos dizer assim, eletrônicas, elas, como tem a característica de você não consegue rastrear para onde vai o dinheiro, para quem for, é muito prática para organizações criminosas, como eu falei anteriormente, organizações terroristas. Então, é uma tecnologia que, ao meu ver, foi desenvolvida com boa fé, pensando em facilitar transações, especialmente entre moedas em países diferentes, mas acabou sendo utilizada para outros fins que não foi pensado. Tá? Então, todas as moedas, esses desenvolvimentos têm que ser muito bem pensados. Eu acredito que, no caso do Bitcoin, principalmente, que é mais conhecido, é a moeda eletrônica de maior valor, os países vão começar a impor restrições a transações desta moeda, porque ela realmente tem aspectos nada desejáveis. E também foi feito um estudo pelo BIS, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, que é o Banco Internacional de Compensações, que muitas vezes é traduzido, que ele fez um estudo do consumo de energia para manter esses bitcoins, que é muito grande. É uma coisa inviável você transformar o Bitcoin como uma moeda de uso amplo no mundo todo. Eu não vi estatística muito próxima, mas eu lembro do Bill Gates ter falado o seguinte: só o Bitcoin consumiria a energia elétrica de uma Argentina, que é muita coisa. Tá? Então, não são produtos nem ambientalmente sustentáveis. Quer dizer, isso estou falando do Bitcoin, mas tem outras tecnologias que consomem menos energia. Mas tudo isso é para se pensar. Tá? Tem muitas questões que eu acho que o Bitcoin e as outras moedas eletrônicas não resolvem totalmente, especialmente essas emitidas por entidades privadas, que foge do que nós conhecemos como moedas nacionais, que são emitidas por bancos centrais.
Ô Tasso, afinal, como é que as criptomoedas circulam de uma conta para outra? É assim que funciona? Somente acontece isso pela internet? Então, as moedas, né, elas são transferidas utilizando a rede blockchain. Então, você pode, né, existem tecnologias como a Nano, que existe uma blockchain, né, autoral, que não depende de internet, a própria Bitcoin também não depende de internet, mas, né, as pessoas utilizam muito para transacionar como forma de pagamento, como forma de remessa digital. Então, existe muito essa sensibilidade de como você vai utilizar as criptos, e é uma barreira de entrada para as pessoas aprenderem, né, o que é, como ganhar dinheiro com isso, como que transfere, como que paga as coisas com isso, eu entendo, mas já existem diversos cases de uso, né, como, por exemplo, a rede Luna, de uma criptomoeda hoje, focada em meios de pagamentos globais, já conta com 50 milhões de usuários. Se você for ver na China, né, plataformas como a WeChat, já tem praticamente todas as pessoas utilizam a plataforma para pedir táxis ou Ubers ou afins, para pagar coisas, para transferir dinheiro. E por trás disso tudo existe o conceito de moeda digital, e por isso você está vendo a pressão dos países por desenvolverem a sua moeda, né, digital na prática. É isso Desculpa. Não, pode continuar, por favor. O que existe na prática, né, existem aqui pontos que eu discordo, como, por exemplo, que o Bitcoin em si ele contribui para criminalidade, para lavagem de dinheiro, para organizações criminosas, como se antes do Bitcoin nunca tivesse existido a corrupção, né? Então, no governo aqui do Rio, não vou citar nome, mas a política também teve diversos escândalos de corrupção, e foi com dinheiro real, com dinheiro fiduciário. Então, o que acontece que impede, né, a corrupção, a lavagem de dinheiro? Exato, é fato que ocorrem sim hackers que pedem recompensas em Bitcoin, e com isso existem algumas tecnologias dentro das criptos que você consegue buscar ali um anonimato, mas em si a blockchain é um ativo muito seguro e transparente. Não dá para você propinar a blockchain e pedir para que apaguem, né? Se um dia eu te enviei dinheiro, eu te paguei 100 mil reais para estar aqui presente online, por exemplo. E aí, na blockchain, a gente iria conseguir a veracidade dessa informação ou não. E nunca que você conseguiria apagar essa propina, né? Então, isso é algo que revoluciona, assim como ter o real digital, o iene digital, dentro de uma blockchain. É isso aí. É interessante que vocês estão debatendo, até porque o Josilmar e o Tasso apresentaram opiniões divergentes sobre a segurança. E é um dos temas que eu quero falar com vocês. A gente está encerrando esse primeiro bloco. Logo no bloco seguinte, a questão de segurança, por se tratar de internet, de uma moeda virtual, é um campo propício para quem quer aplicar golpes, fraudes através das criptomoedas. É justamente isso, porque daí a gente fala também da questão da segurança do próprio consumidor em movimentar esses bitcoins, moedas virtuais, criptomoedas. Qual a diferença, Josilmar? A gente falando de moeda virtual para as moedas que a gente tem hoje em dia. Qual que é a principal diferença? Ela reside apenas na questão da movimentação ser pela internet? Olha, eu vou, pela minha limitação de conhecimento também, eu uso mais o Bitcoin, que é a moeda mais conhecida. O Bitcoin tenta mimetizar a moeda real, então tornando difícil você rastrear. Tanto é que o Tasso estava falando que não foi o Bitcoin que inventou a corrupção, a contravenção, e realmente isso existe desde que o mundo é mundo. Mas você vê que, por exemplo, as malas do Gedel Vieira lá, de 51 milhões de reais, eram papel moeda, colocado em várias malas naquele apartamento. Para você ver o custo que é você fazer corrupção, contravenção, você tinha que ter um espaço amplo para armazenar aqueles valores. E é difícil você ficar andando de um lado para o outro, ainda mais num país que tem uma criminalidade alta, você tem esse risco de ser roubado. Com o Bitcoin, facilitou a vida dos contraventores, só que eles têm agora o risco de uma volatilidade maior, de você manter
reserva, mas ajudou as organizações criminosas a obter financiamento e, ao mesmo tempo, ficar no anonimato. Tá? Então, o que a gente precisa é criar moedas digitais que melhorem, inclusive, a nossa moeda real, que haja um certo rastreamento das transações feitas, inclusive para coibir sonegação e ter um país mais justo. Tá? Josilmar, eu vou colocar então para a gente debater esse assunto com tudo isso que o Josilmar falou, Tasso. Você concorda, não concorda? Continua com a sua opinião aí em relação principalmente a rastrear esse dinheiro e essa moeda virtual? Sim, quando você coloca um dinheiro na blockchain e você converte ele em Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda, a tecnologia da blockchain permite que você rastreie todos os micropassos que esse dinheiro for transacionado. Existe um elo frágil na blockchain? Existe, que é exatamente aonde esse dinheiro é inserido. Então, ou seja, da troca do papel moeda, né, do real, para o dinheiro de internet. Então, esse elo frágil é um elo que eu diria que é uma fragilidade do sistema financeiro tradicional, que ainda existem diversas, né, formas de você maquiar o fluxo financeiro, né, lavagem de dinheiro, né, conforme a Lava Jato elencou aí, né, nos últimos anos, e tantos outros cases que nós tivemos. Então, se de fato a digitalização do dinheiro não fosse a solução, a gente não estaria vendo aí o Yen digital, o Yuan digital, o real digital sendo priorizado. E assim, se a gente transformar o real num real digital, num token de real, que seria o real no formato de criptomoeda, você com certeza diminuiria, né, as fraudes financeiras, evasões fiscais, evasões de divisas, graças ao controle dentro de uma blockchain. E tanto é que países como Japão, China, Suíça já estão testando, né, na prática as suas moedas na forma digital. E para o Brasil é extremamente importante ter, porque uma das características, né, que você tem é você ter o rastreamento melhor e a conversibilidade, a facilidade de poder trocar, né, de moeda para outra moeda, utilizando as moedas digitais graças à tecnologia de tokenização. Agora surgiu uma dúvida aqui, a gente está explicando o que são as criptomoedas, como funcionam e como são as transações com a moeda virtual. Como consumidor comum, nós, o cidadão comum, pode comprar uma criptomoeda. Como é que isso funciona, Tasso? O cidadão comum ele pode comprar criptomoeda através de corretoras ou até mesmo através da bolsa tradicional. A gente tem ETF, né, mas vou primeiro falar das corretoras que a gente tem. Existe a Mercado Bitcoin, a Bitcoin Trade, que você consegue comprar R$50, se eu não me engano, ou algo próximo disso, até abaixo, que você consegue comprar 30, R$50 em Bitcoin e ter a sua primeira fração de Bitcoin. Não é porque o Bitcoin está em 300, 200 mil reais que você só consegue comprar com esse dinheiro. Você consegue comprar, né, partes pequenas, fracionadas do Bitcoin e assim iniciar, né, no mercado de investimentos. Muita gente nova, né, existem pesquisas, me falham os números aqui, mas muita gente nova tem mais adesão a criptomoedas e tem mais vontade de investir nesse mercado. Isso popularizou mais ainda o mercado de investimentos. E por quê? Com 30, R$50 você consegue participar, estar ali no meio e comprar sua criptomoeda. Tem moedas de centavos, né, de reais, de dólar. Então, assim, você se sente participando de um jogo de investimento num país, né, onde a educação financeira tem que ser melhorada e priorizada para a gente conseguir viver. Existem também os ETFs, que são fundos passivos de criptomoedas na bolsa, como, por exemplo, Hash11, QBTC, QETH, são formas de um investidor tradicional se expor a criptomoedas. Se tiver tempo, eu posso explicar o que é um ETF. Não sei se... Por favor, pode continuar, já explica para a gente poder dar sequência aqui. Tá, ETF são fundos passivos, né, que estão expostos a um determinado setor, que nesse caso o Hash11, QBTC, QETH, são uma forma de você comprar um fundo, um papel que é gerenciado por uma gestora, por uma empresa focada em gestão de capital, e ela vai pulverizar o seu capital em determinada classe de ativos. Existem ETF de setores de varejo, ETF de setor de aviação. O mercado de ETFs do Brasil
ainda não é muito desenvolvido, mas os ETFs de criptomoedas tiveram forte adesão do investidor nacional, captando milhões de reais aí em apenas um dia de abertura do ETF, demonstrando assim, né, o interesse da população brasileira, né, em investir. O Hash 11 ele é composto por 5 ou 6 criptomoedas e você consegue, através de um único aporte, né, você escreve Hash 11 na sua corretora tradicional e você consegue se expor a uma classe de ativos que você não necessariamente entende muito bem. O ETF já faz esse trabalho para você, cobrando uma pequena taxa de administração. Ô Josilmar, vou pegar aqui o que o Tarso disse pelo seguinte, me chamou a atenção que os mais jovens, eles tendem a aderir mais facilmente às criptomoedas. Aí eu diria o seguinte, os mais velhos ou mais idosos, digamos assim, são mais conservadores, porque tem medo mesmo, né, desse mundo virtual e de serem vítimas de fraudes ou golpes aplicados. A gente está vendo aí não só criptomoedas, eu digo transações financeiras que são feitas pela internet, né? Às vezes até pelo celular. Realmente você diria que é isso que acontece? É uma questão natural dos mais experientes, vamos dizer assim. Vamos lá, experientes. Ter um certo medo, receio de investir nessas novidades. Porque, veja bem, a regulação ainda não existe em cima de transações de Bitcoin e de uma hora para outra, os países podem impor restrições ou até proibição de transação de Bitcoin. Isso vai fazer com que o valor dessa moeda e outras caiam praticamente a zero. Porque você não tem nenhum valor intrínseco. Assim como o ouro, você não tem praticamente nenhuma utilidade no ouro. Só que o ouro foi, pela história, sempre foi usado como moeda de troca. Então, o ouro tem essa validação pela história. O Bitcoin ainda não. Então, ele tem as suas fragilidades com relação à possível legislação que possa restringir a transação do Bitcoin. E também os bancos centrais no mundo inteiro estão vendo, se assustaram, na verdade, quando o Facebook estava querendo, junto com o Visa, Mastercard, querendo lançar uma nova moeda virtual chamada Libra. E todo mundo falou, bom, era muito bem estruturado, mas só que os bancos centrais começaram a ver o seguinte, a gente pode perder nosso poder de emissão de moeda. A gente pode ser ultrapassado pelo setor privado. E então os bancos centrais começaram a falar, não, a gente tem que emitir a nossa moeda para entrar para a gente poder ainda poder fazer política monetária. Porque existe o risco do real desaparecer. Muitos países pequenos nessa transição podem simplesmente perder totalmente o seu poder de emitir moeda, papel moeda real, que se a sociedade escolher uma moeda eletrônica qualquer, o país vai simplesmente perder a sua moeda. E é isso que os bancos centrais, depois desse susto, estão correndo atrás do prejuízo, vamos dizer assim. Sem dúvida nenhuma, eu estou falando aqui como leigo, porque os especialistas são vocês, por isso convidei vocês para participar aqui do Aparecida Debate, mas eu diria o seguinte, falta de fato aí, penso eu, uma regulamentação por parte dos bancos centrais de todos os países, ou uma regulamentação mundial sobre a questão da utilização das criptomoedas. Eu estou muito errado, ô Tarso? E outra coisa, vamos lá, as criptomoedas são seguras ou não para o consumidor? Então, são 2 pontos bem interessantes. Eu acredito sim que faltam, né, leis, né, regulamentação para o setor, o que a gente está vendo aí até uma corrida dos bancos centrais em se adequarem à tecnologia e se adequarem a esse perfil de investimento. Até então muito desconhecido pela maior parte, inclusive até dos próprios especialistas que criam lei, né, que legislam aí. Existe até uma preocupação, mas de fato isso que foi falado de volatilidade, de poder sofrer sanções, é algo que poderia sim acontecer, mas
tem 2, 3 semanas que a Alemanha autorizou, né, que os seus fundos de investimento investissem oficialmente até 20% do seu patrimônio, né, do seu PL, do seu capital gerenciado em criptomoeda. Ou seja, já é uma tendência e ficar de fora está custando muito caro. Se a gente for ver, existe uma pesquisa da CVM que a maior parte dos golpes financeiros que existem hoje são liderados por criptomoedas. Então, assim, você vê sim que é necessário uma maior educação, né? Então, dentro desse perfil, né, a maioria são homens, 91% são homens que têm entre 30 e 39 anos e que têm renda familiar de 2 a 5 salários mínimos. Ou seja, é uma população ali que quer investir, mas criptomoedas, por ser um mercado novo, onde tem muitas pessoas que tentam se aproveitar do desconhecimento, acabam aplicando golpes financeiros que normalmente, né, são atrelados a rentabilidades agressivas, né, rentabilidades mensais, saque mensal de 5%, 10% ao mês ali, investimentos que podem dobrar em pouco tempo. Isso não existe, pessoal, não existe nenhum retorno fixo em qualquer tipo de investimento de renda variável, seja em ações, seja em criptomoedas. Entenda que Bitcoin, Ethereum, Litecoin, qualquer outra cripto que você ouvir, são ativos de renda variável. É uma nova classe de ativo e o risco, né, que eu considero é um risco maior que as próprias ações. Então, quando você investir em moeda digital, em criptomoedas, você tem que entender que são ativos de alto risco, de alta volatilidade, vão flutuar muito para cima e para baixo. E aí, prometer retorno de investimento não é uma prática aceitável, nem realista pela CVM para qualquer pessoa. Só que as pessoas, né, que não têm esse conhecimento acreditam, né, por pessoas de redes sociais, que ostentam vidas surreais, caem nesse gatilho e dão dinheiro para pessoas que, infelizmente, são golpistas. Então, é necessário você entender. Compre criptomoedas em corretoras oficiais. Nunca deem dinheiro para terceiros que vêm no seu inbox do Instagram, Facebook, seja qual rede for, te oferecer uma criptomoeda que vai ser o próximo Bitcoin. Não acredite nisso. Busque informação, que a falta de informação é cara demais. Josilmar, quero ver você rapidamente, a gente está encerrando esse bloco, mas a sua opinião, criptomoedas são seguras ou não? Olha, existe um risco muito grande, mas às vezes você tem uma certa ambição, que é especular. Você colocou, assim como nós colocamos dinheiro na loteria esportiva, na Mega Sena, pode colocar um pouco lá para ver o que acontece. Não tem nenhum pecado nisso, mas colocar muito é complicado. Tá, então a opinião também do Josilmar, e assim a gente vai concluindo o segundo bloco. Eu deixei para o último bloco para a gente falar sobre o Real Digital. O Banco Central já anunciou que está preparando o lançamento dessa moeda virtual aqui no Brasil, uma versão digital do atual real que nós temos aqui, para o ano que vem. Bem, deixei para o último bloco para a gente falar do Real Digital que o Banco Central planeja, já anunciou que pretende lançar no ano que vem. Primeiro, Josilmar. Como é que você vê essa ideia, Josilmar? Até porque, a gente está conversando aqui, tudo parece uma novidade, parece ainda muito distante da população como um todo, que não sabe lidar com a moeda virtual. Chega em boa hora ou ainda é necessário uma informação maior por parte da população, na sua opinião? Não, eu acho que, claro, a população precisa ser mais bem informada sobre isso, mas eu acho que antes disso, até o Banco Central precisa se informar melhor e caminhar de uma forma que em 2022 não é que vai desaparecer o papel moeda. O real digital deve ser implementado de uma forma lenta, experimentando a cada estágio, porque é uma transformação que pode acontecer na economia muito forte. Então, não pode ser uma mudança muito abrupta, porque quando os bancos centrais forem emissores de moeda digital, o que acontece é o seguinte: nós, pessoas físicas, empresas, todo mundo vai ter uma conta corrente junto ao Banco Central e não ao banco comercial como nós temos hoje. Então, hoje nós temos depósito em qualquer banco comercial, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander e tudo mais.
Só que a conta corrente de moeda real digital vai ser no Banco Central. Então, você pode ter uma desintermediação financeira muito grande e pode ser decretado o fim dos bancos comerciais, como nós entendemos hoje, que os bancos comerciais, quem recebe depósitos, que são os bancos comerciais, é que tem conta no Banco Central. E os bancos comerciais também eles multiplicam a partir do papel moeda emitido do Banco Central, existe uma multiplicação de moeda que só os bancos comerciais podem fazer. E esse poder eles vão perder se a moeda digital, o real digital, for implementado a plena carga, vamos dizer assim. Se todo mundo pudesse ter contas no Banco Central a qualquer valor. Então, eu acredito que vai acontecer aos poucos e você vai ter um limite. Por exemplo, cada um vai poder ter R$1.000 na conta do Banco Central. Então, no fundo, vai começar a fazer, vai ser o real digital fazer micropagamentos, pagamentos pequenos através do Pix, que já é um caminho para facilitar o uso dessa moeda do real digital do futuro. Para entender também, ajudando quem está assistindo a gente aqui na Aparecida Debate, para entender também, porque às vezes parece um pouco confuso, né? A gente falar de uma moeda virtual substituindo as moedas atuais. Funcionaria para tudo, Tasso? Essa substituição, como o Josilmar disse, seria gradual, né? Não seria imediatamente, por exemplo, desapareceu a cédula de papel, desapareceu o cartão que a gente está acostumado a usar. Isso seria gradativo, né? Uma substituição aos poucos. Sim, qualquer nova tecnologia ela vai tendo uma curva de adoção, assim como a internet há 10, 15, 20 anos atrás, a gente era uma lerdeza para você conseguir acessar, né, um portal de notícias. Eu lembro que antes a gente tinha bastante o hábito de comprar o jornal e hoje, né, esse hábito praticamente foi bem reduzido, quiçá quase eliminado, né, e a gente vai se acostumando à tecnologia. A gente nunca na prática, né, sendo bem sincero, entendeu como que a internet funciona, ou como que a gente está aqui dentro dessa telinha, dentro da sua TV, qual é a tecnologia por trás disso. O que acontece é a evolução da tecnologia até que ela fique acessível a todos. Mas na prática ninguém sabe o que é um HTTP, um IP, né? Poucas pessoas entendem por trás da internet, e a blockchain é a internet 2.0, que sai 3.0. Então, de fato, o real digital vai servir, né, a longo prazo para tudo, mas eu queria que a gente quebrasse essa barreira de pensar em dinheiro digital. Na prática, quantas e quantas vezes a gente se pega na rua, né, em atividades cotidianas, sem dinheiro em espécie, sem papel moeda e pagando com cartão? Se você parar para pensar, o dinheiro que está lá no cartão já é um dinheiro digital, já é um número. Se você parar para pensar, esse dinheiro não está nem lá no seu banco, porque o próprio banco consegue movimentar o seu próprio dinheiro. O seu dinheiro não está numa gaveta separada dentro do seu banco, seja ele qual for. Ele está circulando dentro da economia. Então, esse dinheiro já é digital. Essa barreira já foi quebrada. O que existe, né, que nem teve um caso, não sei se foi um ano ou alguns anos atrás, que o Brasil teve que importar cédulas porque estava sem um papel para imprimir o seu dinheiro dentro do próprio país. E, pasmem, era mais barato você importar esse dinheiro do que produzir dentro de casa, dentro do nosso país. Então, essas âncoras de se acostumar com vai ser um dinheiro digital, já é um dinheiro digital, a gente já utiliza muito menos o papel físico, né, o papel moeda, e a conversão para o real digital é extremamente necessária para que a gente seja integrado a uma economia global. O yuan digital, que está em teste desde 2019, ele já movimentou mais de 5,3 bilhões de dólares em teste, para você ver que é algo que já está sendo colocado em prática e a gente tem que correr atrás. Tasso, então você diria que é algo inevitável, isso vai acontecer, o real digital vai ser uma realidade a partir do ano que vem, logicamente vai haver essa transição aos poucos também para não assustar o brasileiro, mas o brasileiro, ele está preparado para essa mudança?
Olha, vai ser uma mudança bem devagar. Eu acredito que a tecnologia é muito inovadora, ainda está em fase de escalabilidade, em fase de melhorar a usabilidade, mas vai funcionar ali, eu diria, por trás dos panos. As instituições vão começar a utilizar, a gente vai ver até empresas privadas promovendo seus próprios tokens, suas próprias criptomoedas, e aí você vai ver o real digital sendo integrado ali. Mas creio que não vai ser uma mudança imediata. O Brasil tem um desafio até para cumprir esse prazo aí de estar no ano que vem já funcionando, e para o Brasil é muito interessante estar funcionando, porque uma vez que o Yuan digital, o Yen digital, Euro digital já estão aí, o franco suíço já estão aí em fases finais de implementação, pense que todos esses países, né, vão transacionar moedas entre si. Os investidores vão conseguir converter euro em franco, franco em ien, ien em yuan, de forma mais rápida e mais barata. E se o real digital não tiver integrado, pensa que esse fluxo de dinheiro não vem para o Brasil, ou ele vai ser diminuído, porque vai ser mais caro você converter a sua moeda, seja ela qual for, em um país que ainda não está digitalizado. É que nem você não participar da festa ali do fluxo financeiro. Então, isso é essencial para a globalização, mas que nem você falou, essa mudança é inevitável e irá acontecer. Basta você se adaptar o quanto antes. Vai acontecer, Josilmar, é inevitável, o Tasso está falando aí, eu gostaria também da sua opinião, mas 2022, ô Josilmar, tá aí, ó, batendo na porta para quem nunca tinha ouvido falar. Tá acompanhando agora o Aparecida Debate? Ouvia muito de longe moeda virtual, criptomoedas, deve estar um tanto assustado, né? Afinal, o brasileiro está preparado para tudo isso, ô Josilmar? Olha, em termos de finanças, o brasileiro já passou por vários choques, congelamentos, mudança na implantação do real, uma troca muito rápida, que o brasileiro se deu melhor, por exemplo, que o europeu na introdução do euro. Tanto é que a implantação do euro digital, do dólar digital, o Banco Central Europeu e americano estão planejando um prazo maior do que o nosso. O Banco Central brasileiro até está avançado em relação a eles, porque os Estados Unidos, por exemplo, tem muito a perder. Todo o sistema financeiro internacional passa pelo dólar. As transações, então eles conseguem ter um poder enorme de fazer sanção econômica, porque eles simplesmente, como todas as transferências basicamente têm que passar por Nova York, porque as principais transações são feitas em dólar. Então, quando ele impõe uma sanção contra um país, é muito duro para aquele país. E nessa transição ele pode perder esse poder, essa hegemonia. Então, eles têm muito mais a perder nessa transição do que a gente. Então, nós podemos fazer essa transição mais rápida do que os países avançados, como o nosso PIX. Não existe nenhum sistema de transferência como o PIX em países avançados, nem na Europa, nem nos Estados Unidos, até onde eu saiba. Existe transferência por empresas privadas, como a PayPal, por exemplo, mas não o Banco Central que organizou, que coordenou todo o esforço para fazer esse sistema de transação. Então, nós estamos num estágio mais avançado, mas mesmo assim a gente tem que ir com calma, porque a gente tem que ver todas as implicações internacionais também. A gente tem que consolidar o PIX como um sistema de transação para reduzir custo, e também ter o PIX internacional, que a gente está indo num caminho de transformar o real numa moeda conversível, que possivelmente nós já vamos poder ter conta corrente em dólar, em euro aqui dentro, antes de chegar no euro-dólar digital. Tá? E isso vai sendo incorporado aos poucos, porque essa mudança não vai ser... vai impactar muito fortemente os bancos, principalmente. Então, a recomendação para você que está em casa, se não ouviu falar, não tinha curiosidade, procure saber um pouco mais, começando pelo Aparecida Debate, viu? Agora, Josilmar, eu continuo com você para perguntar o seguinte: com essa moeda digital,
o dinheiro que a gente conhece hoje pode deixar de existir? O cheque já ficou para trás, já é passado, né? Com certeza. O cheque talvez tenha museu. Museu tenha cheque. Eu lembro uma vez que eu cheguei, que antigamente na Europa você não as pessoas físicas não tinham cheque, quem tinha cheque era a empresa. E a pessoa falou, mas o que é cheque? Quando eu falo, eu tirei do bolso, falei, tá aqui, ó, talão de cheque. Aqui no Brasil era comum, mas é uma anomalia que nós tínhamos, que a nossa bancarização foi muito desenvolvida por conta da inflação. A inflação alta até os anos 80 e começo dos 90. Então, nós temos um sistema bancário bastante desenvolvido, eletrônico, até mais avançado que os países do primeiro mundo, vamos dizer assim. Então, a adoção de tecnologia pelo Brasil não é uma novidade. E agora, a China está nessa vanguarda de colocar o yuan digital e ter sistemas de transferências de dinheiro, como o Pix. Eles têm o Alipay e tem o WeChat, que eles transferem recursos como o WhatsApp, que a gente usa aqui no Brasil. Eles têm o WeChat, que já é uma realidade há muito tempo. Tanto é que mendigos têm crachá com o QR Code, lá, o QR Code, que você dá esmola digitalmente. E isso aqui no Brasil vai ser a realidade daqui a pouco. Você tendo uma conta corrente, aí você vai poder, vai poder receber esmola pelo QR Code. Vai mudar muita coisa no nosso dia a dia. Que espanto, viu? O mundo está transformando a cada dia, a cada segundo, e a gente tem, de fato, que acompanhar tudo isso. Tasso, a gente está caminhando para o final do Aparecida Debate, aprendemos muito hoje com vocês dois. O que são essas criptomoedas, o que pode mudar na economia, no nosso dia a dia com a moeda digital. Agora eu pergunto para você então, qual o futuro do dinheiro? Como é que você enxerga isso, Tasso? O futuro do dinheiro, ele é digital, ele já é digital na prática, vai ter essa tokenização, que é você viabilizar ele dentro de uma rede de blockchain. O próprio real digital, existe, né, a blockchain, que é pública, e a DLT, que é uma tecnologia meio que em paralelo a ela, que é mais privado. Então, o real digital vem sendo meio que trabalhado via essa tecnologia, e foi falado, né, que os bancos vão perder o controle, o Banco Central perde o controle. Não perde controle só para consertar isso, porque o próprio Banco Central ele vai conseguir controlar a política monetária de expansão de base ou retração de base, ou seja, imprimir dinheiro ou comprar dinheiro do mercado para diminuir a circulação via real digital. Então, esse controle ainda existe. O que existe é uma maior eficiência, né, desse mecanismo na prática. Então, todo mundo vai se digitalizar, que nem foi bem dito, com o WeChat, com QR Code. Hoje nós estamos utilizando, né, graças à pandemia, nós vamos a restaurante e o cardápio já está num código de QR Code. Então você já vai se familiarizando com algo que não estava tão em voga, acelerou muito, né? A pandemia, por mais que tenha sido muito ruim, ela avançou ainda mais a tecnologia, porque nós estamos aqui falando via um aplicativo de internet e podendo trazer informação para muitas pessoas. Como eu falo, e como a CVM também tem um estudo, existem muitos golpes com criptomoedas e a cada vez mais, né, falar sobre isso é essencial para a população, principalmente para aquelas pessoas que não entendem muito de finanças, que para mim, né, e para todo mundo é uma pauta bem central: educação financeira, investir, não dever cartão de crédito, né, poupar dinheiro. Isso é a base da sociedade. Eu me coloco à disposição para contribuir da forma que for para a gente conseguir mudar a vida das pessoas dia após dia. Obrigado aí pelo espaço. Eu que agradeço, porque a gente está contribuindo também para esse processo de aprendizagem. O primeiro contato a gente está tendo aqui no Aparecida Debate e com certeza vocês dois nos ajudaram e muito para entender, começarmos pelo menos a vivenciar esse novo mundo digital que são as criptomoedas. Assim, encerramos o Aparecida Debate. Hoje falamos sobre as criptomoedas e a moeda digital. O chamado dinheiro do futuro não existe fisicamente, a gente viu, ou seja, não podemos tocar. Ele está presente apenas no ambiente virtual, isso inclui as transações.
As criptomoedas são transferidas de uma pessoa para outra sem passar por nenhum tipo de intermediário ou banco. Atualmente são cerca de 3.000, cada uma com seu propósito, mas todas com o objetivo de melhorar a segurança e a eficácia dos ativos financeiros, além de democratizar a distribuição e a produção de dinheiro no mundo. Aqui no Brasil, acabamos de conversar, o Banco Central já anunciou a ideia de lançar a moeda digital oficial, batizada de Real Digital, até o ano que vem. Seria uma versão inteligente da moeda brasileira, diferente dos atuais modelos de criptomoedas como o Bitcoin. Contamos com a participação via internet do Tarso Lago, especialista em criptomoedas e fundador da Financial Move, pós-graduado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestre em finanças corporativas, atua na área desde 2012. Já trabalhou na inteligência de mercado da Fundação Getúlio Vargas e foi analista financeiro do mercado norte-americano, tendo gerenciado contas estaduais e municipais dos Estados Unidos. Gestor de capital, é palestrante nos maiores congressos de economia e investimentos, a quem eu agradeço muito pela participação hoje aqui no Aparecida Debate. Muito obrigado, uma ótima noite. Também conosco o Josilmar Cordenonce, graduado em Economia pela Universidade de São Paulo e doutorado e mestrado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas. É professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Em 1999, recebeu o Prêmio de Finanças da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração. Também agradeço muito a participação de hoje aqui no Aparecida Debate. Uma ótima noite para você também.